Bom dia, pessoal. O nosso trabalho é sobre sexualidade na meia-idade. Nós convidamos a psicóloga Jaqueline Silva para nos ajudar, para nos emprestar a sua experiência. A Jaqueline, ela é formada desde 2018, pela Uniderp. Ela tem TCC, ela tem uma pós em TCC. Ela trabalhou 2 anos clinicando. Hoje, ela divide o seu tempo entre a clínica e ela trabalha como psicóloga escolar. Então, a gente quer agradecer e apresentar a Jaqueline, e nós vamos passar a palavra, então, para a gente iniciar o bate-papo com ela. A gente queria saber quais são os desafios comuns relacionados à sexualidade em homens e mulheres na meia-idade. Bom dia, pessoal. Eu sou a Jaqueline, como já foi dito, tá? Então, respondendo a pergunta da Isadora, eu vou começar pelas mulheres, né? Então, na mulher, a gente vai ter a questão da menopausa, que vai ser esse fluxo menos intenso ali, né? Que vai acarretar numa diminuição do hormônio feminino e numa produção menor desses óvulos. Então, e dos ovários também. Isso pode afetar a questão do desejo sexual durante esse período, trazer uma irritabilidade, um nervosismo, uma tensão, uma depressão, ela pode aumentar ali. Só que dentro também desses aspectos, desses desafios, a gente tem que abranger também a questão do social, né? Então, qual que é os aspectos sociais que também influenciam nesses desafios. Então, quando a mulher ela entra ali na menopausa, a gente vai entender que ela já não tem mais uma produção. Até tempos atrás, a gente foi pensar numa questão social, de que a mulher ela é tida como a que tem que ter o bebê, a questão da fertilidade, de ter um neném. Então, quando a gente entende o término ali, e a mulher também, dentro dessas questões sociais, alguns outros aspectos são influenciados. Mas também, dentro desse hormônio que ele é reduzido, ele vai ter acarretar algumas coisas também na questão fisiológica dessa mulher. Então, ela vai ter mais probabilidade de ter falta de cálcio, então os ossos vão ficar mais fragilizados. Então, assim, também tem a questão da lubrificação dessa mulher, ela vai ficar bem menor, o que vai acarretar também na dor da relação sexual, e que pode acabar diminuindo o interesse dessa mulher. Mas também tem as outras questões, né? A irritabilidade, então vai ter também alguns aspectos físicos, como a sudorese, a depressão, pode também entrar a questão da baixa autoestima, enfim. No homem, a gente vai ter o hormônio da testosterona reduzido. Então, há uma queda nesses níveis. Então, e esses níveis, eles vão estar associados também a diabetes e a doenças cardíacas. Então, quando cai essa testosterona, isso vai afetar também nas questões físicas desse homem. Também vai estar associada à redução da densidade óssea, da massa muscular e da energia. Então, aí a gente para pensar nessa redução da energia, a gente também vai parar para pensar que ele não vai ter um impulso sexual, ou esse impulso sexual ele vai estar mais reduzido. Esse impulso sexual mais reduzido, esse homem vai se perceber dentro da idade, ali vai perceber todos esses fatores influenciando, que vai interferir nessa questão sexual ali também. Deixa eu ver se eu falei dessa primeira. Também, para o homem, vai ter essa questão da disfunção erétil, que pode estar ligado a outros fatores que pioram, como o tabagismo, o álcool, as drogas, a insatisfação no relacionamento. Então, e tudo isso vai também estar ligado a essa questão hormonal ali, essa queda ali, entre os outros fatores da vida que vai influenciar na questão sexual. Então, como você falou, tem muitas alterações, né? E eu queria saber como lidar com as alterações físicas que podem impactar na vida sexual durante essa fase.
Porque muda totalmente, né? Físico, visão, memória, disposição. Queria saber como lidar com isso. Exatamente. Eu acredito que é a prevenção, né? Primeiro de tudo, a gente tem que prevenir, se conhecer, né? Ter um conhecimento disso, de saber que fase da vida você está vivenciando ali, de entender, então, tanto para os homens quanto para as mulheres, entender que fase que eu estou vivendo agora. Não, eu estou vivendo a menopausa. O que acontece dentro da menopausa? Acontece isso, isso e isso. Então, prevenir nesse sentido. Exercício físico é fundamental. Idas ao médico é fundamental, porque esse profissional da saúde vai ajudar. A questão dos hormônios, existe a terapia hormonal também, que aí, no caso, como há uma queda muito abrupta, pode ir se administrando uma porcentagem desse hormônio para ir tentando regular até que se estabilize também. Então, é mais isso, é a questão da pessoa entender o que ela está vivendo, entender a fase e se cuidar, tanto para os homens quanto para as mulheres. Não sei se a gente vai falar mais para frente, mas as mulheres, elas tendem mais a procurar ajudas quando elas percebem alguma coisa diferente ali, quando elas sentem alguma coisa. Os homens, eles tendem a procurar menos. Ultimamente, com várias campanhas que a gente tem, os homens estão procurando mais, mas até tempinhos atrás procurava-se menos. É isso, Isa? Mais alguma coisa? É isso mesmo. Agora deixa eu só acrescentar, dentro dessa questão aí de como lidar com as alterações físicas, eu acho que vale a pena a gente falar também que não é só perdas dentro da questão da meia-idade. Então, a gente tem uma ideia de que vai só se perdendo, né? A visão vai ficando mais difícil de ler um livro, tem que colocar um óculos, enfim, eu já não consigo mais caminhar da mesma forma. Aí tem a mulher com esse problema do cálcio, né? Dos ossos, então já não tem mais aquela mobilidade, a questão da massa muscular. Então, assim, mas também não é só perdas. Tem também a questão da experiência. Então, os adultos de meia idade, eles têm mais experiências. Então, eles lidam, ou eles devem lidar melhor com essas situações, entendeu? Entendi. Joia, muito obrigado. Alguém mais vai fazer pergunta, pessoal? Vou fazer outra pergunta para ela. Posso falar? A gente queria saber também como as mudanças hormonais elas podem afetar a libido durante a meia-idade nessa fase. Eu acho que eu acabei falando um pouquinho sobre isso ali, né? Mas, assim, a mudança hormonal, ela vai afetar nesse sentido, ela vai afetar na questão fisiológica. Então, na mulher, a gente tem o nível de estrogênio, ele não vai afetar o desejo sexual, isso é importante, mas aí ele vai afetar a questão de irritabilidade, essa mulher vai estar mais irritada, ela vai estar mais nervosa, então talvez por outras demandas da vida também. Mas, assim, o desejo sexual, ele fica. Também tem a questão da lubrificação, que nem eu falei, a mulher ela vai ter menos lubrificação, vai ter um estreitamento ali, pode ocorrer uma dor, mas aqui também, como eu falei, a questão da experiência e de você entender o período que você está passando e tentar achar recursos para isso, pode ajudar nisso daí. No homem também a questão do hormônio da testosterona, né, que aí também vai afetar, vai ter mais probabilidade desse homem ter diabetes, desse homem ter doenças cardíacas, tem a redução da densidade óssea, como eu disse, a questão da massa muscular, a redução da energia, que aí esse homem já não vai ter tanta energia para ter a redução da energia, tem a questão do impulso, como eu disse, então não vai estar mais baixo esse impulso, e o sobrepeso, e o humor deprimido, enfim. Então, esses hormônios, eles vão acarretar nisso dentro da questão sexual. Ótimo. Alguém mais vai fazer pergunta? Eu, já que tá todo mundo me escutando, estava dando uma travada aqui. Bom, qual é o papel da saúde biopsicossocial, incluindo exercícios e alimentação, na saúde sexual durante a meia-idade? Fala em biopsicossocial, psicológico, biológico, social, né? Eles andam juntos. Então, tudo que a gente for trabalhar dentro
da nossa vida, a gente tem que colocar isso. Então, os aspectos psicológicos vão afetar nos aspectos biológicos e assim vice-versa, e dentro de todo esse contexto total social, né? Que é a sociedade, o que a gente acredita, como que a nossa sociedade funciona. Então, exercícios de alimentação, saúde durante a meia-idade. Você cuidando do seu biológico, como a alimentação, exercício, práticas saudáveis, redução de consumo de coisas que não são saudáveis, psicoterapia, ou até mesmo que não tem condições de ter uma psicoterapia, mas ter um momento de parar para compreender o que se está vivenciando naquele momento, e a questão do social, entender o seu contexto social, tudo isso tem que caminhar de uma forma que te auxilie nessa questão da sexualidade durante a meia-idade. E deixa eu ver. Você levar em consideração esses 3 fatores vai ajudar. Então, às vezes, o que acontece também? A gente acaba focando em um fator só e deixando o outro. Então, às vezes, você vai e foca no fator biológico. Eu vou praticar exercício físico e me alimentar bem, mas eu esqueço de que eu tenho meu fator psicológico. Eu tenho que cuidar da minha saúde psicológica também. Então, isso vai afetar também, não só na questão da sexualidade, enfim, na questão de relacionamentos de uma forma geral. Se eu tenho passando questão de ansiedade, processos depressivos, perdas, se eu não me cuidar com relação às perdas que eu tenho, e eu falo de uma forma geral, vai afetar também. Então, assim, não que eu tenho que fazer de um jeito que eu não fique mal psicologicamente. A gente sempre vai vai existir aspectos que vão acontecer na nossa vida. Mas eu cuidar e ter um olhar para isso vai ajudar. E o social, entender o que é esse meu contexto social aqui, né? Que nem a questão que a gente falou mais lá para frente, da mulher, das mulheres, da menopausa. Então, existem contextos sociais que a menopausa ela é tida como algo muito bom, a mulher amadureceu, outros contextos não. Então, outras culturas não entendem assim. Então, entendem como algo ruim, algo que não é bom. Tanto que na leitura que, não sei se vocês fizeram a leitura do capítulo, mas na leitura do capítulo fala lá, né, das experiências das japonesas, né? Então, assim, lá tem menos aqueles fatores relacionados ao biológico, como sudorese, irritabilidade, tananã, tananã, do que em outros contextos culturais. Então, anda em conjunto, esses três fatores, eles vão andar em conjunto. Então, eles estando bem, a gente cuidando desses 3, vai estar bem. O biopsicossocial, isso está integrado. Então, assim, o que está na nossa mente vai refletir no corpo e assim vice-versa. Então, se eu não estou bem fisicamente, isso vai interferir psicologicamente. E a gente falou da questão dos hormônios. Os hormônios, eles vão alterar aspectos do nosso corpo. Se aspectos do nosso corpo não estão bem, eu vou começar a me sentir mal, porque eu não consigo mais fazer tal coisa que antes eu fazia. Nossa, mas minha pele está assim, talvez para mulheres sejam mais, minha pele está assim, assada, e eu não tenho mais prazer em passar nada, nem me cuidar, nem ter aquela vaidade, e assim eu me saboto no sentido de me relacionar com os outros, de me relacionar com meu marido, enfim. Então, vai estar caminhando juntos. Alguma pergunta? Muito obrigada realmente por ter topado, por ter ajudado a gente. Você já passou por essa experiência, sabe como funciona, né? E é importante ter pessoas assim que já passaram, né, por essa fase, porque tem a noção, né, de como funciona, né, na verdade. E nosso sincero muito obrigada. Vocês estão em que período do curso? 4º semestre. 2º ano. Isso. Ainda tem muita coisa. Mas, gente, se vocês estão já no 4º semestre, eu acho que vocês já se apaixonaram, né?
Porque geralmente quem não se dá muito bem já sai já no primeiro, ali talvez no segundo. Mas quem chega já